Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo no canal de Lições Bíblia com Rose. Mais uma vez te agradeço pela tua presença aqui no canal e que Deus possa te abençoar. Estamos nós na lição 13 e hoje nós vamos estar trazendo aqui o segundo tópico desta lição. Não vou estar lendo o textual e nem a verdade prática, porque já foi lido no primeiro tópico. E eu vou fazer uma leitura para nós aqui que se encontra em Colossenses capítulo 1 e o verso é o 13 que vai dizer o seguinte: E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Aqui está a nossa leitura e vamos nós lá para o nosso tópico 2 desta lição de número 3 do terceiro trimestre. Está muito calor aqui, mas vamos nós para o nosso tópico 2 que diz: As bênçãos de uma vida no reino. O ponto 1, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que eram meninos e estavam reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a perspecção espiritual, tanto de um judeu quanto de grego, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir a humanidade de escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade da treva. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados às condições de filho por adoção e herdeiro de Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 4, 5 e parte B. Então, meus amados, nós vamos estar falando novamente aqui nesse tópico 2 a respeito do pecado. Aqui em Brasília está tão calor que a gente tem dificuldade até de estar falando, fazendo este vídeo para nossos inscritos, para o povo que está tudo aí no canal para assistir essa palavra. Você ouça essa palavra e deixa essa palavra mover teu coração e que você venha compreender e entender o mistério desta palavra. Então, nessa lição de número 3, nós vamos estar batendo essa tecla sobre o pecado, certo? Então, aqui no tópico 2, está falando sobre remissão dos pecados. Todos nós sabemos que o pecado separou o homem de Deus. E por causa do pecado, não tem como Deus abençoar e salvar o homem. Então, Deus tinha um projeto, Ele tinha projetado um plano de salvação, libertação e de transformação. E isso tudo levou à morte de um justo, que foi exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que hoje nós não podemos mais estar trazendo justificação para pecar. Porque se o homem peca, quem quer que seja peca, é porque ele não quer obedecer a palavra de Deus. Sabemos também que no Velho Testamento, o que morria pelo pecado da humanidade era um animal. Mas, segundo a palavra de Deus, o mesmo assim, esse sacrifício pelo pecado da humanidade não perdoava, os seus pecados. Só servia mesmo para cobrir o pecado. Desde quando Adão pecou, a humanidade ficou sujeito ao pecado. Então, todo ser humano às vezes pensa que não tem pecado, mas diante de Deus, nesta terra, todo ser vivo tem pecado. Vejamos que desde Adão, Deus tinha um plano com a humanidade. Tanto é que mesmo depois do pecado de Adão, Deus ele projetou aí um plano para estar libertando o homem. Mesmo porque o animal não tinha condições de pagar pecado pelo ser humano. E às vezes as pessoas pensam que não tem pecado, mas tem pecado sim. Foi por isso que Deus deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Porque existe pessoa que ele acorda pecando, dorme pecando, vive pecando. O pecado faz parte da vida de muitas pessoas. Então Deus é sabedor e conhecedor. Então Deus aqui ele teve este projeto para que nada neste mundo pudesse vir
é atrapalhar os planos de Deus, porque quando Deus quer operar, não há quem possa impedir. O inimigo pode tentar, mas não consegue impedir Deus de fazer com que os seus planos venham a ser executados. Então é portanto que Deus não deixou o fim lá em Adão. Deus, ele prosseguiu buscando ali o que seria melhor para o ser humano, porque ele ama o ser humano, ele criou o ser humano à sua semelhança. Às vezes alguém pode dizer assim, mas e aí, quando a gente aceita Jesus, é liberta, a gente não peca mais, a gente não comete, é isso? Não. O que nós queremos dizer é que existe o pecado, que as pessoas pecam já profissionais, tudo ele está pecando. Mas nós que já nascemos de novo, o pecado ele existe, mas só que o pecado ele não tem mais o domínio, né, sobre nossas vidas, ele não tem mais poder de direcionar o nosso olhar, também o nosso pensamento e as nossas vontades. Às vezes por falta de vigilância, o pecado pode acontecer, mas não porque você é um profissional do pecado, você é pecador e quer pecar porque você gosta do pecado, não. Quando acontece é por falta de vigilância, porque na terra todos estamos sujeitos ao pecado nesta terra. E nós temos que estar constantemente vigiando, e para isso nós temos que deixar que o Espírito Santo nos guie constantemente para que a carne não reine na nossa vida. E graças a Deus que através da vinda de Jesus e da morte de Jesus, o Filho de Deus, sem pecado algum, se doou, né? Ele fez a adoção da sua vida, que possamos ter vida hoje. Então, a partir daquele momento, qualquer pessoa que queira a salvação, basta buscar a Cristo e aceitar Ele como seu Salvador. Crer na sua palavra e crer também na sua morte. E assim a sua vida também será liberta do pecado. E você nasce de novo, não inclinado para o pecado. E o assunto desta lição é sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. A diferença entre Deus e o mundo é simples. Para o mundo importa o que você faz. E para Deus o que importa é quem você é. Deus ele é diferente do homem em todo sentido, então nem se compara. E vamos nós para o nosso ponto 2. Aqui o ponto 2, estarei lendo a leitura que diz, ponto 2, adotado e herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Cristo, não esqueça. No outro tempo nós éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu ao Filho a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filho, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nesta herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Ao ser aceito, nós fomos transformados em filhos, para o seu louvor e glória. O propósito da remissão de pecado, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda glória exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Efésios, capítulo 3, verso 10 a 12. Nós somos as igrejas. Então, Deus transforma as pessoas, se torna igreja. A igreja hoje não é o quatro paredes, onde a gente se reúne. A igreja são as pessoas que aceitaram a Jesus. Então essas pessoas, elas nunca devem se gloriar a si mesmas. Nunca a honra, essa glória é para nós. E nunca podemos querer isso, porque nós não é nossa. Tudo é de Deus. Toda glória e toda honra é dada a Cristo. Porque se nós somos o que somos, porque foi Ele que nos amou e nos transformou. Porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Então, toda a glória, tudo que nós fazemos, tudo que somos, seja dada toda a honra e toda a glória ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? E aqui na nossa leitura, que o nosso ponto também diz o seguinte: todo ser humano foi criado por Deus? Foi. Todo ser humano é filho de Deus como criatura.
porque foi Deus que criou o homem e a mulher. Então, todos os seres que foram criados por Deus são criatura de Deus. Mas, no entanto, as pessoas que aceitam Cristo Jesus, ele se torna filho de Deus. Você entendeu? Nós aceitamos Jesus, então nós tornamos filho de Deus e não mais criatura. Ou seja, tem pessoas que são criatura de Deus. Tem pessoas que são filhos de Deus. Você entendeu? Porque muitas pessoas dizem, não, todos nós somos filhos de Deus. E todos o ser humano é filho de Deus como criatura, porque foi Deus que criou. Mas como filho de Deus e herdeiro, para participar, ter a vida eterna, tem que ser filho. Deus criou todo mundo. Agora, quem quiser fazer parte, quem quiser ser adotado por Deus, precisa aceitar a Cristo Jesus. Lá em João, capítulo 1, o verso 12, vou estar lendo aqui na minha Bíblia para vocês. Diz assim, aqui nos Evangelhos segundo escreveu João, capítulo 1, e o verso 12 e o 13. Mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de seres filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, ou seja, os que verdadeiramente aceitaram a Cristo. O verso 12. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, meus queridos, é a palavra que diz. Nós só transmitimos o que a palavra de Deus diz. Então, esse novo nascer não é o nascer do varão, da carne, é um nascer, uma transformação que vem de Deus na vida da pessoa para poder se tornar filho de Deus. Aí, creio que vocês entenderam, né? Mas os que aceitaram verdadeiramente, mesmo porque só Deus sabe, só Deus conhece. Mas nem todos que levantaram suas mãos na igreja aceitando a Jesus, aceitou Cristo de verdade. Nem todo mundo que foi batizado aceitou a Cristo de verdade. Nem todo mundo que canta e que prega aceitou Cristo de verdade. Mas isto Deus é quem sabe. Porque o ser humano não tem condições de ver o outro por dentro e por fora, a não ser aquele qual Deus revelar. E é por isso que existe pessoa da igreja que ainda o seu comportamento não condiz com os padrões, porque ainda estas pessoas continuam sendo criatura de Deus e não filho. A palavra de Deus fala de joio de trigo, porque aqueles que são filhos de Deus têm que andar segundo a vontade de Deus. Guiado pelo Espírito Santo, faz a vontade de Deus. Guiado pela carne, pode estar dentro da igreja, que faz a vontade da carne. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles obedecem à vontade de Deus e seguem os parâmetros bíblicos, Se esforçam, Porque ninguém é perfeito. Os filhos de Deus, eles são identificados pelo seu comportamento e pelas suas atitudes. A palavra de Deus nos fala, conhece a árvore pelos seus frutos. E nós precisamos ter os frutos de quem? Do Espírito Santo, para sermos identificados como verdadeiros filhos de Deus. Se você vai num pé de laranja e lá tem manga, ele é um pé de laranja ou um pé de manga? Se você vai num pé de abacate, mas lá está tendo banana, que maçã é essa? Não tem como, Você tem que ser a árvore dos frutos certos. Temos que ler a palavra de Deus, buscar conhecimento, pedir discernimento, caso contrário, nós não entendemos a palavra de Deus para nossas vidas, amém? E nós vamos estar aí de volta, se Deus quiser, para o nosso tópico 3. Fica com Deus, tchau!